Alguma vez você viu algum pregador ou algum pastor abrir a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 8, ali do 8 ao 10, pregando que quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Você já viu? Eu, particularmente, já vi muitos pregadores e muitos pastores também pregando isso, que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, né? Com base nesse capítulo. Hoje eu vou mostrar para você que não, que você que não dá o dízimo, você não está roubando a Deus, tá? E eu vou usar como base na minha explicação Levítico capítulo 27, verso 30 e Deuteronômio capítulo 14, verso 24 até o 29. Vamos lá? Você tem que saber sobre esse tema dízimo. Primeira informação, isso aqui é informação, ok? São informações e não pontos de vista. É o seguinte, dízimo, o que significa dízimo? A 10ª parte ou 10% do produto alimentício da agropecuária. Se você pegasse ali no Antigo Testamento, por exemplo, 10% do seu salário, vamos lá, você ganhou 1.000, aí pegasse 100 reais e fosse levar lá ao sacerdote e falasse, ó, sacerdote, isso aqui é o meu dízimo, tá? Ele não iria aceitar, porque a doutrina do dízimo não é doutrina que exige 10% do salário, né, do dinheiro da pessoa, mas 10% do alimento, tá? De produtos alimentícios. Por isso que quem dava dízimo era somente pessoas que trabalhavam na agropecuária. O copeiro, o soldado, o garimpeiro, o marceneiro, por exemplo, não dava dízimo. Contribuía quando havia necessidade ali com o templo, né? Contribuía com dinheiro, mas não na forma de dízimo, porque dízimo só era produto alimentício, tá? Isso é um fato. O segundo fato sobre o dízimo é que o dízimo era um direito social dos sacerdotes. Sacerdotes da linhagem levítica, eles não receberam de Deus, digamos assim, não receberam de Deus terras em Israel. Na repartição das terras, eles não receberam terras. Então, para favorecê-los, o próprio Deus criou a lei do dízimo como um fator social, como uma assistência social para esses sacerdotes da linhagem levítica, tá? Era um direito deles, um direito na lei, né? Okay? A Torá, a lei de Deus, ela garantia esse direito para todo sacerdote. Como na lei há direitos e deveres, essa lei era um dever de todos os cidadãos israelitas, agrônomos e pecuaristas. Do mesmo jeito que era um direito dos sacerdotes, também era um dever de todos os cidadãos israelitas, agrônomos e pecuaristas. Como eu falei, a princípio somente quem plantava, quem cuidava de gado é que dizimava, tá ok? Dizimava, lembrando, tirava a 10ª parte dos seus produtos. Outra coisa, outra informação sobre o dízimo e sobre o dízimo de Malaquias, lá, né, já que estamos falando sobre Malaquias capítulo 3, esse dízimo, suas entregas se davam anualmente ou trienalmente, né? O que isso quer dizer? Uma vez ao ano e a cada 3 anos. O dízimo anual era levado, né, a Jerusalém, e interessante que o texto bíblico fala que o dízimo ele era comido, né, era dado como alimento, e o sacerdote comia esse dízimo ali na presença do Senhor. E não só o sacerdote, mas a Bíblia relata que também o próprio dizimista também comia parte desse dízimo ali na presença do Senhor, uma vez ao ano. O dízimo trienal, que era dado a cada 3 anos, já não era no templo, né, não era em Jerusalém, mas na cidade em que cada pessoa morava, vivia. Essa pessoa tinha que separar o dízimo para os sacerdotes que moravam nessa região e também para os pobres, para os órfãos, viúvas que viviam ali na terra. Era uma assistência social que, além de beneficiar o levita, também beneficiava os pobres da terra. Aqui. Sem templo e sem sacerdócio, não se obedecia essa lei. Como essa lei era uma lei que tinha principalmente o objetivo, né, ajudava os pobres, as viúvas, sim, mas o principal objetivo era dar assistência aos sacerdotes. Sendo assim, se os sacerdotes
sacerdotes não estivessem em plena função, né, do ofício, esse sacerdote não iria receber o dízimo. Dízimo na forma de dinheiro, de acordo com a lei, né, do Catorá, com a lei da Bíblia, não existe. O que aconteceu? Após a ressurreição, Cristo inaugurou um novo sacerdócio e por isso tal lei perdeu a vigência. Isso está você pode conferir isso daí em Hebreus capítulo 7, lá fala bem claro. Cessando o sacerdócio, também cessa a lei, né? Acaba a lei. Mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Jesus assumiu o sacerdócio no lugar de todos os sacerdotes no Antigo Testamento. Então, já era. Jesus entrou no templo celestial. O templo celestial substituiu o templo terreno. Então, já era, né? Já era a doutrina do dízimo. Só que como a maioria das pessoas interpreta, elas dizem que o dízimo, né, que era alimento ali, que era só produto alimentício, hoje pode ser a 10ª parte do salário, do dinheiro das pessoas. É um erro extrapolativo das escrituras. É uma interpretação extrapolativa, tá? O que eles dizem mais? Dizem que aquilo que era um direito social dos sacerdotes, lá do Antigo Testamento, é um direito social hoje dos pastores. Então eles acreditam que os sacerdotes da Antiga Aliança, lá do Antigo Testamento, hoje são os pastores, e não é assim. Sabemos que o sacerdote da Antiga Aliança, aquele sacerdote que intercedia ali no templo em favor do povo, hoje, quem é esse sacerdote? Não são os pastores. Embora os pastores possam exercer funções de sacerdotes, eles não são sacerdotes de fato. Quem são os sacerdotes? Quem é o sacerdote hoje? É Jesus, que está no templo celestial, intercedendo por nós, ok? Por todo o povo. E eles entendem que aquilo que era um dever de todos os cidadãos israelitas, agrônomos e pecuaristas, hoje é um dever de todos os trabalhadores. Não importa se é agrônomo, se é pecuarista, se o cara é porteiro, seja o que for, trabalhou, recebeu o salário, eles acreditam, né, que é um dever deles dar 10% do salário. Não, interpretação falaciosa, não tem como você concluir dessa forma, tá? Outra coisa, eles acreditam que o dízimo que era dado anualmente, hoje tem que dar mensalmente, né, direto, constantemente ali. Erro interpretativo. Também eles acreditam que eles interpretam que o templo lá do Antigo Testamento hoje é a igreja, né? O salão onde se reúne, igreja como salão onde se reúne para congregar, né, e fazer o culto ali. Eles acreditam que a igreja é a casa de Deus, substituindo o templo, e não é verdade. Sabemos que Jesus fala ali que nem aqui, nem ali, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito, em verdade. Há sim o lugar de se congregar, de se reunir, mas esse lugar não é templo mais, né? O templo vivo do Novo Testamento são os corpos das pessoas onde o Espírito Santo habita, tá? Não tem mais isso. Você pode confirmar isso também quando você lê a Bíblia do Novo Testamento. Você percebe que a doutrina do dízimo não é uma doutrina dos apóstolos, nem a doutrina do dízimo alimentício, né? E muito menos a doutrina do dízimo na forma dízimo de dinheiro, 10ª parte de dinheiro. A igreja do Novo Testamento fala de contribuições do coração. Deus ama quem dá, como fala do texto lá, Deus ama quem dá com alegria, né? Conforme propôs no seu coração. Olha lá. Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa era a forma de receber, que os apóstolos recebiam as contribuições. Não exigindo a 10ª parte do salário das pessoas com base em livros do Antigo Testamento, com base em textos desconexos do Antigo Testamento. Tá bom, gente? Você não está roubando a Deus, tá? Então, fique claro que você não está roubando a Deus por não devolver ou dar o dízimo, como muitos dizem, né? Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.